O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, quando na nossa vida vamos construindo as nossas relações interpessoais, seja dentro de casa, as relações de amizade, as relações no ambiente profissional, também as nossas relações amorosas, todas essas relações com o próximo se fundamentam num alicerce. E esse alicerce nós vamos chamar de confiança. Esse alicerce aqui da confiança significa o quê? Significa que nós acreditamos naquilo que a pessoa diz e faz. A confiança também diz respeito a nós, em que as pessoas vão acreditar e confiar naquilo que nós falamos e nós fazemos. E essa relação de confiança, de crença no outro e no outro em nós,
vai amadurecendo e se fortificando um dia após o outro, vai se fortificando ao longo do tempo. E uma das coisas mais difíceis para ser restaurada é quando a confiança é quebrada. Aí, quando a confiança é quebrada e dá lugar à desconfiança, e a pessoa perde a credibilidade naquilo que diz e faz, fica muito difícil manter qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, de amizade ou até mesmo profissional. E quando a confiança então é quebrada, quem quebra a confiança é ela que precisa demonstrar que mudou, é ela que precisa, nas suas atitudes, reconstituir a confiança que fora perdida. Por que eu falo isso? Porque quando nós, especialmente, por exemplo, na relação amorosa, tem hora que eu vejo quem quebra a confiança achar que é o outro, o seu parceiro, o seu cônjuge, enfim, que precisa simplesmente confiar naquilo que ele faz, naquilo que ele diz, sem qualquer tipo aqui de seriedade ou de prova. Isso não existe. Quem tem que provar que mudou é quem quebrou a confiança, é quem quebrou a nossa confiança e aí perdeu a credibilidade nas suas atitudes, e não o contrário. E isso também precisa ficar claro. E por que eu falo isso? Na primeira leitura tirada do livro do Gênesis, que nós ouvimos, nós temos a figura de Abrão. Realmente é Abrão. Aqui ainda não é Abraão. Então, Abrão aqui ainda não mudou de nome. E a leitura então nos narra Abrão tendo as suas primeiras relações com Deus. E aqui é algo importante de se dizer o quê? Que Abraão, mesmo que não tenha ainda conhecido esse Deus com uma certa profundidade, confia na sua palavra. E aqui é algo realmente importante de se dizer, porque até então o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o nosso Deus, não era conhecido. E aí simplesmente ele aparece e vai se afirmar não apenas como uma divindade, mas como a divindade, mostrando que não existe outros deuses, mas um único Deus. E aí simplesmente esse Deus se revela a Abrão e ele acredita, ele confia na palavra de Deus. E para que esse homem confiasse nesse Deus até então desconhecido, é que mesmo nas primeiras atitudes de Deus com Abrão, Deus mostrou credibilidade naquilo que ele diz. Em outras palavras, Deus já começa a demonstrar que aquilo que ele promete, ele faz. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Basta simplesmente que a pessoa, que o povo faça a sua parte. E jamais esquecer que aí sim a aliança com Deus é uma via de mão dupla e não uma via de mão única, como muitos gostariam que fosse, que Deus simplesmente fizesse
tudo e que nada estivesse sob a nossa responsabilidade. E qual que é a promessa que Deus faz a Abrão nesse momento? Que se Abrão confiasse nele, fizesse aliança com ele, a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas que estão no céu. E nós aqui estamos como prova dessa aliança e dessa promessa, porque nós formamos o novo povo de Deus, o reino de Deus, acreditamos em Jesus Cristo, mas a nossa descendência vem de Israel e nós não podemos esquecer disso. A nossa descendência vem de Israel e o nosso pai na fé, aquele que primeiro acreditou e de que nós também somos descendentes, é Abrão, e que nós nunca nos esqueçamos disso. E aí, ainda na primeira leitura, quando nós vemos a aliança sendo constituída entre Abrão e Deus, é entender que Deus sempre será fiel. Deus sempre será fiel e vai cumprir o que Ele diz. Mas só que quando eu vejo as pessoas murmurando e reclamando de Deus, que Deus não age, que Deus não ouve a oração, que Deus é isso, que Deus é aquilo, é que as pessoas sempre se colocam na posição de vítimas, na posição de coitadinhos, de que não tem culpa, e olha como Deus é ruim, olha como Deus é bravo, olha como Deus não olha para nós direito. Vamos deixar o vitimismo de lado, e se olharmos bem a fundo, Deus não atende a nossa oração, Deus não faz, Deus não age. Por qual motivo? Porque nós não fazemos a nossa parte, porque nós não fazemos aquilo que nos cabe. E hoje em dia tem uma certa mentalidade que acha que nós podemos simplesmente ficar de braços cruzados e que Deus, de uma maneira mágica, no estalar de dedos, vai resolver todos os nossos problemas, vai resolver todas as nossas dificuldades. Então é bom deitar, porque até sentado vai cansar de ficar esperando, se não fizermos a nossa parte. Mais ainda, além de fazer a nossa parte, muitas vezes é ter que reconhecer, ter a humildade, a hombridade de dizer: eu falhei, eu errei, eu tomei a decisão errada, eu não deveria ter ido por tal caminho, eu desobedeci a Deus. Se não tivermos essa humildade de reconhecer as nossas falhas, por quê? Porque aquilo de ruim que acontece na nossa vida não é por vontade de Deus, não é por querer, por desejo de Deus, mas é irresponsabilidade da nossa parte, são as nossas más escolhas, o mau uso da liberdade, o querer tirar proveito, e aqui a lista vai longe. Então, antes de reclamar que Deus é isso, que Deus é aquilo, ou até Deus se esqueceu de nós, coloquemos a mão na nossa consciência e vejamos aonde nós deixamos Deus pelo caminho, aonde infelizmente nós não fizemos aquilo que nos cabe. E eu falo isso também por qual motivo? Toda vez quando vou atender confissão, eu faço uma pequena preparação às pessoas, e eu devo lembrar, e sempre lembro na confissão, que é o quê? Que quando nós nos confessamos, é os nossos pecados,
são as nossas falhas, é aquilo que infelizmente nós fizemos de mal. Não é para falar do pecado do marido, da esposa, do patrão, do amigo de trabalho, do companheiro, da companheira, do namorado, do pai, da mãe. Isso é problema deles. Se eles erraram e pecaram, enfim, eles que vão apresentar o pecado deles a Deus. E o que eles fizeram ou deixaram de fazer não diminui em nada a nossa responsabilidade diante da situação de pecado que infelizmente nós porventura cometemos. E aí, quando eu vejo pessoas tentando justificar o seu pecado, o seu erro, pelo erro do outro, a pessoa pensa que fazendo isso não terá grandes consequências na sua vida, mas não é assim. Toda vez que nós justificamos o nosso pecado porque o outro fez, o outro errou, ou o outro fez algo a nós, nós estamos pagando mal com mal. E pagar mal com mal não é justiça. Pagar o mal com mal não é virtude. Pagar o mal com mal é vingança. E aí nós queremos agir com vingança e achar que Deus também será vingativo dessa forma, e Deus não vai agir assim. Deus não é vingativo da forma que nós, infelizmente, nós somos. Por isso que eu falo que antes de reclamar de Deus, do Deus que fez aliança conosco, coloquemos a mão na consciência, porque fomos nós que nos afastamos. Fomos nós que deixamos Deus de lado, fomos nós que não o amamos sobre todas as coisas, porque também é essa a lição de Abraão para nós, de confiar em Deus e de amar a Deus sobre todas as coisas, que infelizmente nós deixamos de lado. E hoje em dia, em muitos casos, eu ficaria feliz de ver que Deus é pelo menos uma das prioridades da lista e da vida da pessoa. Mas hoje em dia Deus nem nos últimos lugares aparece. É realmente colocado de escanteio, e aí a pessoa lembra de maneira mágica quando precisa ou quer que Deus faça algo da noite para o dia, nos eximindo das nossas responsabilidades. E Deus não é assim. E quando nós falamos do tempo de conversão que nós vivemos, se não assumirmos as nossas responsabilidades, a nossa humildade de reconhecer que pecamos e erramos, o tempo da quaresma será um tempo vão. Serão simplesmente 40 dias jogados ao vento, sem fruto algum. Se queremos a transformação e a conversão nesse tempo, teremos que ter a humildade de reconhecer que falhamos, a humildade de reconhecer que não fizemos a nossa parte, e aí pedir a Deus mais uma oportunidade. Continuando a nossa reflexão, nós temos o Evangelho da celebração do dia de hoje. O Evangelho da celebração de hoje é bem conhecido de todos nós, que é o Evangelho da Transfiguração. O Evangelho da Transfiguração nada mais é do que Jesus mostrando a sua divindade, Jesus revelando aos discípulos, Pedro, Tiago e João, que de fato também é Deus. Mas só que a festa da transfiguração de Jesus é no dia 6 de agosto, que é a festa que nós dedicamos para poder celebrar essa face do mistério. Então, por qual motivo que todos os anos, no segundo domingo da quaresma, e cada ano na visão de um evangelista, nesse ano de Lucas, por que então que a liturgia nos apresenta o Evangelho da Transfiguração?
O motivo é muito simples. Jesus, na sua vida pública, em determinados momentos, ele começa a dar pistas do que vai acontecer com ele. Essas pistas do que vai acontecer com ele, liturgicamente, biblicamente, teologicamente, nós chamamos de anúncio da paixão. E o Evangelho da Transfiguração, dentro do tempo da Quaresma, é o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É para poder fazer lembrar o que Jesus vai passar, o que vai acontecer com ele, que infelizmente ele irá padecer. Esse é o intuito do Evangelho da Transfiguração dentro do tempo da Quaresma. E aqui é para poder mostrar que, mesmo Jesus dando pistas do que vai acontecer com ele, Jesus permanece fiel, Jesus permanece no caminho, Jesus permanece coerente com aquilo que ele faz e com aquilo que ele prega, com aquilo que ele ensina. E isso é um exemplo que nós também devemos seguir, porque infelizmente muitas vezes, quando o calo aperta ou somos colocados contra a parede, nós damos as costas para Deus, nós renunciamos a Deus, ou como aconteceu com Pedro, nós negamos a Deus. E aí nós negamos em nome de dinheiro, em nome de poder, em nome das pessoas, negamos a Deus em nome de superstições, as mais variadas possíveis, que colocamos no lugar de Deus. E aí nós precisamos aprender, pelo exemplo de Jesus, a permanecer fiel, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que falem mal de nós, mesmo que levantem falso testemunho sobre a nossa pessoa, porque a nossa fidelidade não é para poder agradar aos homens, a nossa fidelidade é para poder permanecer fiel e junto de Deus. E é isso que precisa deixar a nossa consciência tranquila. E um dos ensinamentos também do Evangelho de hoje é que Jesus sobe para rezar. E a oração de Jesus que o transforma, é a oração de Jesus que o faz revelar quem ele é, porque está alimentando a sua relação com Deus. E esse é o exemplo de que, se fazemos a oração da maneira correta, nós também somos transformados. Se fazemos a nossa oração a Deus, nós também somos transfigurados e de fato agiremos a imagem e semelhança de Deus. O grande problema é que, infelizmente, tem hora que eu vejo as pessoas rezando da maneira errada, rezando desejando mal, rezando desejando vingança, rezando de maneira mesquinha, fazendo pedidos egoístas. E se a pessoa reza dessa forma, é isso que ela chama para si, é isso que ela atrai para si. E se nós rezamos dessa maneira errada, desejando o mal, sendo egoístas, mesquinhos, vingativos, qual o espírito que vai nos conduzir? Qual o espírito que vai atender esse nosso pedido? É o que nós ouvimos na semana passada no Evangelho da Tentação. Se rezamos mal, se pedimos mal, se desejamos mal através da oração,
infelizmente, estamos pedindo para ser transfigurados à imagem do inimigo de Deus, à imagem de Satanás, e não à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito sério, isso não é brincadeira, isso não é para ser alarmista ou simplesmente para poder pôr medo, mas para que a gente saiba e tenha ciência do caminho que nós estamos escolhendo. E desejo do fundo do coração que seja o caminho de ser transfigurado à imagem e semelhança de Deus, pedindo Deus força para que a gente seja fiel, para que a gente ame, perdoe, seja caridoso, ajude o nosso semelhante, que não guardemos mágoa, ressentimento, e assim segue a lista. O grande problema hoje também são pessoas que não estão próximas de Deus, que não rezam e querem falar de Deus, querem dizer como Deus é, ou até mesmo o que Deus espera de nós. Não caiamos nesse tipo de armadilha. E por fim, nós temos a segunda leitura da carta aos Filipenses, e eu acho muito interessante Paulo dizer logo no começo: sejam meus imitadores. Para Paulo dizer isso, Paulo já está num grau na vida de santidade bem elevado. Por quê? É para poder dizer que nas atitudes de Paulo também estão as atitudes de Jesus. Que aquilo que Paulo fala e prega, é Jesus que fala e prega, porque Paulo está sendo fiel a Jesus, e Paulo faz com que Jesus chegue em primeiro lugar, que Jesus apareça e não ele. E infelizmente, quando nós olhamos para nós, será que também podemos dizer que as pessoas devem ser nossas imitadoras porque somos fiéis a Deus? Porque fazemos a vontade de Deus, porque seguimos a sua palavra, porque seguimos os seus mandamentos? A maior hipocrisia nossa, dos cristãos hoje em dia, é cobrar do outro aquilo que não se vive, é exigir do outro virtude que a pessoa ainda não tem, é cobrar do outro que seja fiel, sendo que a pessoa ainda não é fiel. E nós precisamos parar com isso e não permitir que isso aconteça conosco. Se falamos que o outro tem que perdoar, sejamos os primeiros a perdoar. Se falamos que o outro tem que ser caridoso, sejamos os primeiros a serem caridosos. Assim, realmente, aí as pessoas podem dizer que, ao olhar para nós, podem ser nossas imitadoras, porque é o Cristo que vai à nossa frente e não a nossa imagem, não a nossa vontade. Desconfiem de pregadores da palavra que não falam de Deus e só falam em nome próprio, porque eu fiz isso, porque eu. Quem fala apenas no eu está distante de Deus. Quem fala apenas no eu está tentando tirar proveito de Deus e até mesmo dos cristãos. É Deus que deve vir à nossa frente. É Deus que deve vir no lugar do nosso nome, e não uma promoção pessoal, não tirar proveito do ambiente religioso. Então, que realmente Deus nos ajude a sermos fiéis, que nesta Eucaristia nós possamos nos aproximar cada vez mais dele, que possamos renovar a nossa aliança, e que, mesmo com as dificuldades, que sejamos fiéis, porque Deus é fiel mesmo quando nós não somos, e Deus só pode agir se nós fizermos a nossa parte. Que
Que Deus realmente nos ajude e que esse tempo de Quaresma seja um tempo de transformação e de conversão. Um instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.